Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço as pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de Empório do Bacalhau, que além da maravilhosa bacalhoada e bolinhos de bacalhau, serve uma imensa variedade de pratos à la carte, salgados ao forno e doces portugueses. Às quartas e sábados, servem a famosa feijoada light com guarnições de primeira qualidade. Empório do Bacalhau, preço justo, qualidade e simpatia é a nossa marca. O Empório do Bacalhau fica na rua Santo Amaro, número 382, telefone 3101-8105. Inclusive, é o local onde a nossa galera faz o happy hour todas as sextas-feiras até às 20 horas. Apareçam por lá e venham tomar umas geladas conosco. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast: Pensador Louco, dos podcasts Som no Caixão, Desleituras, Necrofilmicon e Exadoff. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Yuri Brawley, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Fabiano Cris, parceiraço da podosfera e que agregou em muito o NetoCast Esportes com seus comentários e considerações certeiras sobre futebol. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Oi, lembra de quando você gostava de músicas que ninguém mais ouvia, de filmes estranhos, de contos e histórias malucas, e por causa disso cresceu com todo mundo te chamando de pessoa esquisita? Vem aqui, toma um ticket de entrada para o Teatro Escuro do Pensador Louco, em www.pensadorlouco.com. Um lugar de cultura que você não enxerga, só ouve. E não se preocupe se continuarem te achando diferente por causa disso. Muito pelo contrário, acho que você fará um montão de amigos por lá. Começa agora a NetoCast Esportes, um papo informal sobre esporte em geral, no cenário global. Alô, alô Brasil, alô, alô internet, eu sou Fabiano Cris e você está ouvindo o Giro de Esportes NetoCast, simplesmente emocionando o torcedor.
Chove chuva, chove sem parar. E chove muito aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas, amigo ouvinte, hoje eu trago notícias sobre a 14ª rodada do nosso querido e amado Campeonato Brasileiro. Teve tropeço do líder Santos, mas também teve tropeço do vice-líder Palmeiras. Teve a despedida de Rogério Ceni lá no time do Fortaleza, que agora vai assumir o Cruzeiro. E teve, enfim, depois de 2 anos, uma vitória vascaína fora de casa e muito mais. Então, sem mais delongas, Neto, rola a bola e vamos nessa! A nossa rodada começou no sábado. Time sem vergonha! Ai, que saudade quando a Chape jogava com vontade. Eram as frases de ordem mais gritadas no regresso do time à sua casa. Mas aí, a Chape foi até Fortaleza e levou outra porrada forte do time do Ceará. Thiago Galhardo brilhou e marcou 3 vezes. E Felipe Cardoso marcou mais um para o Ceará. Renato Kaiser marcou para a Chape, mas era somente o gol de honra. E essa derrota pesada fez vir à tona uma crise sem precedentes no Alviverde. Triste é ver o time que ganhou o coração dos brasileiros se afundando em dívidas e namorando o descenso. Triste e melancólico é ver também o torcedor da Chape ir até a sede do clube com faixas de protesto, principalmente pedindo a saída do presidente Plínio Filho, o tal do Maninho. Aí o placar ficou assim mesmo, Ceará 4, Chapecoense apenas 1. E santo por santo, de virado São Paulo venceu o líder Santos por 3-2. O Santos chegou a abrir o placar com o Eduardo Sacha no fim do primeiro tempo, aproveitando um rebote de um chute na trave de Diego Pituca. Mas o São Paulo virou nos 10 primeiros minutos do segundo tempo em 2 jogadas de escanteio. Primeiro com Alexandre Pato e depois com Reinaldo de pênalti. Amigo ouvinte, mas não para por aí. Mais uma vez Alexandre Pato marcou e matou o jogo aproveitando um vacilo da defesa santista. O Peixe chegou a descontar com um gol contra de Raniel, mas o placar fechou assim mesmo. 3 para o São Paulo, 2 para o Santos, que mesmo com essa derrota continua líder devido a mais um tropeço do vice-líder Palmeiras. E o Flamengo recebeu o Grêmio e não se fez de rogado. Venceu o time do meu padrinho Yuri Brauli sem dó, sem piedade. Se liga só. Amigo ouvinte, o Mengão fez valer seu mando de campo e venceu a partida por 3-1. Com gols de Willian, Arrascaeta e Everton Ribeiro de pênalti. Mas um fato a destacar é que o Maracanã estava lindo, pintado de vermelho e preto e os donos da casa conduzindo a dança. Porque o time do Grêmio optou em jogar com o time em reserva e não segurou o fogo flamenguista, né? Lembrando que o Grêmio volta a campo hoje, quarta-feira, para enfrentar o Atlético pela Copa do Brasil. E sendo assim, este foi o placar final. Flamengo 3, Grêmio 1. E o Atlético Mineiro recebeu o Fluminense lá no Independência. Foi um jogo frenético do início ao fim. Mas o time mineiro levou a melhor sobre o Fluminense e saiu vitorioso por 2-1. Amigo ouvinte, Casares abriu o placar e Ricardo Oliveira marcou o segundo, encerrando assim um jejum pessoal de 15 jogos sem marcar gols. Nenê descontou nos minutos finais e marcou assim o seu primeiro gol pelo Flusão. Mas isso não impediu mais uma derrota do tricolor carioca nesse campeonato brasileiro. E com essa vitória, o Atlético Mineiro chega aos 27 pontos e se mantém firme no G4 do Brasileirão. Já o Flusão permanece com 12 pontos na 16ª colocação, namorando a zona de rebaixamento, graças ao empate do Cruzeiro no domingo, hein? E sendo assim, esse é o placar final. Atlético Mineiro 2, Fluminense 1. Chuva, trago meu benzinho, pois preciso de carinho. E continua chovendo muito aqui no Rio de Janeiro. Agora vamos para os jogos de domingo. E foi um domingo recheado de empates, a começar por Inter e Corinthians. E lembrando que os dois times são rivais diretos por uma vaga no G6, mas ficaram no 0-0, desperdiçando assim uma chance de subirem na tabela. O Inter pressionou, mas o Corinthians se defendeu e assegurou o empate fora de casa. E assim o placar terminou como começou, 0 para o Inter, 0 para o Corinthians. E já o vice-líder Palmeiras recebeu o Bahia e tropeçou mais uma vez dentro de casa. Dudu chegou a abrir o placar no primeiro tempo, mas Felipe Melo foi expulso, deixando o time com 1 a menos, permitindo assim que o Bahia crescesse e deixasse o estádio com empate por 2-2. E esse empate foi bem polêmico, porque os 2 gols do Bahia foram assinalados com a atuação do VAR. Pelo Palmeiras, Dudu marcou 2 vezes e Gilberto também marcou 2 vezes para o Bahia, garantindo assim o placar final de 2 para o Palmeiras e 2 para o Bahia. E no duelo azul e branco em Floripa, o Avaí se supera negativamente a cada partida.
o Avaí é o único time sem vencer no campeonato e acumula a 14ª partida sem ver a tal da cara da vitória. O Avaí recebeu o Cruzeiro, que também está numa situação muito delicada. E graças mais uma vez à atuação do artilheiro VAR, o Cruzeiro conseguiu chegar ao empate. E Pedro Castro e Brenner marcaram para o Avaí, e já pelo Cruzeiro, Pedro Rocha e Sassá marcaram os seus. E ainda tivemos 2 expulsões, uma de cada time. Léo pelo Avaí e Edilson pelo Cruzeiro. Isso tudo já no finalzinho da partida. E depois de uma semana muito tensa, o Cruzeiro se despede de uma era. A era Mano Menezes chegou ao fim. Agora, o novo técnico é Rogério Ceni, ex-técnico do Fortaleza, trazendo para a Toca da Raposa uma nova esperança de novos dias e muitas vitórias. E para finalizar a partida, o placar final foi 2 para o Avaí e 2 para o Cruzeiro. E o Fogão recebeu o Atlético Paranaense no Engenhão e venceu de virada por 2-1. Porque o Atlético Paranaense preferiu também poupar seus jogadores para o jogo de hoje à noite contra o Grêmio pela Copa do Brasil. E o rubro-negro abriu o placar aos 16 minutos com Tony Anderson, mas Luiz Fernando empatou aos 31 e depois de um gol anulado, nosso querido e amado Diego Souza marcou de pênalti, garantindo assim a vitória do Fogão. E o Atlético Paranaense pressionou até o final da partida, mas Gatito Fernandes fechou o gol botafoguense e assegurou a vitória, e o placar final foi Botafogo 2, Atlético Paranaense 1. E o Goiás recebeu o Vascão lá em Goiânia na estreia do técnico Ney Franco, mas o meu Cruz Maltino, amado, querido, levou a melhor e venceu a primeira partida fora de casa desde 2017 com um gol de Marcos Júnior. E essa é a 3ª derrota consecutiva do Goiás, que não vence há 6 jogos e estacionou na 12ª posição com 17 pontos. E assim o meu Vascão vai à 14ª posição com os mesmos 17 pontos e afasta de vez o fantasma da temida zona de rebaixamento. Isso quer dizer que o trabalho do professor tá dando certo. Então simbora! Placar final: Goiás 0, Vasco 1. E para fechar a rodada, o CSA recebeu o Fortaleza, que deu adeus ao seu técnico Rogério Ceni. Lembrando que Ceni deixou o comando do Fortaleza para se lançar numa árdua missão de recuperar o triste e melancólico time do Cruzeiro. E vai sim ser uma difícil missão recuperar esse time do Cruzeiro, né? Mas vamos ao que interessa. E o time do Fortaleza não encontrou nenhum problema no seu primeiro jogo sem o técnico Rogério Ceni. Mesmo jogando fora de casa, o tricolor cearense dominou a partida e venceu por 2-0 com gols de Bruno Melo e Edinho. E esse resultado fez com que o Fortaleza também se afaste da zona de rebaixamento com os mesmos 17 pontos de outras equipes, o que embola um pouquinho o meio da tabela, né? Já o clube alagoano CSA segue numa situação... E é isso aí, amigo ouvinte, amigo neto, agora vamos para a nossa classificação. E o Santos segue na liderança com 32 pontos. Logo atrás vem Palmeiras com 29, Flamengo e Atlético Mineiro com 27, São Paulo e Corinthians com 24. E lá na zona de rebaixamento nós temos Cruzeiro com 11, Chapecoense com 10, CSA com 8 e, triste melancolicamente, Avaí com 6. Lembrando que o Avaí é o time que não venceu nenhuma partida nesse campeonato brasileiro. E na artilharia do campeonato nós temos Gabigol do Flamengo com 9 gols, Everaldo da Chape, Eduardo Sacha do Santos, Gilberto do Bahia e Thiago Galhardo do Ceará, todos eles com 7 gols. E eu quero lembrar você, amigo ouvinte, que neste meio de semana teremos duelos por outras competições. Teremos Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores da América. E o Brasileirão só volta apenas sábado. E é isso aí, amigo neto, amigo ouvinte, acabou-se o que era doce. Não tem chororô, porque esse quadro acabou. Mais uma vez foi um prazer estar aqui com vocês, eu sou Fabiano Cris, trazendo o resumo do nosso querido e amado Campeonato Brasileiro. E lembrando que você pode nos contactar pelos canais de comunicação aqui do NetoCast ou pelo e-mail fabianocris@gmail.com. fabianocris @gmail.com. Deixe seu comentário, sua crítica e por que não um elogio, né? E é isso aí, eu sou Fabiano Cris, deixo um forte abraço para você, desejando uma semana de muitas vitórias. Não só para você, mas também para o seu time de coração. É isso aí, vamos nessa. Gol!
Para você que quer conhecer podcasts novos ou conhecer um pouquinho mais sobre o seu podcast favorito, venha para o MongeCast, onde nós entrevistamos o convidado para falar um pouco mais sobre o projeto dele, a vida dele e tudo mais. E, no final, a gente convida ele para meditação, um quadro livre que eu monto conforme o convidado do dia. Então, para você entender um pouco melhor, mongecast.com.br, acesse e ouça. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Olá, amigos do NetoCast Sports. Aqui é Rodrigo Bamondes e hoje vamos falar de Liga de Basquete Feminina, WNBA, futebol americano e NBA. Para começar, vamos falar da Liga de Basquete Feminina. Sim, pessoal, agora em 16 de agosto, a Liga de Basquete Feminina volta com as finais, que serão entre Veracruz Campinas, lá de Campinas, e Sampaio Basquete, lá do Maranhão. A final é um repeteco da final do ano passado e será decidida na melhor de 5 partidas. Vale lembrar que os dois times são os que tiveram o melhor aproveitamento durante a temporada regular dos 23 jogos. Então agora vamos ver como serão as finais. E aí, o que você vai torcer aqui para Campinas? Vai torcer lá para o Maranhão? Vai ser um jogaço. Vão ser jogaços. As partidas terão transmissão da ESPN Extra, do Watch ESPN e do TVN Sports, que retransmitirá pela web o sinal da emissora parceira de mídia lá da Liga de Basquete Feminina. O Veracruz Campinas chega a mais uma decisão após eliminar o Instituto Brasolim em São Bernardo Unip nas quartas de final por 2-0 e protagonizar uma virada heróica sobre a Uninassal Cabo de Santo Agostinho nas semifinais por 2-1. A equipe do tetracampeão Antônio Carlos Vendramini tem o melhor ataque do campeonato com média de 76,7 pontos por partida e dos playoffs também com 71,2. Já o segundo colocado na etapa classificatória, com apenas uma vitória a menos que a equipe campineira, o Sampaio Basquete passou por Ituano nas quartas e pelo Santo André Apaba Kawacheri nas semis, vencendo ambas as séries por 2-0. E a equipe, que é chamada de O Tubarão, é treinada pelo argentino Christian Santander, que tem sua melhor defesa da temporada com apenas 54,9 pontos sofridos, e também dos playoffs, quando concedeu apenas uma média de 52 pontos para os adversários. A primeira partida das finais acontece agora dia 16/8, na sexta-feira. E passando agora a WNBA, a situação da temporada está a seguinte. Em primeiro, o Washington Mystics com 17 vitórias e 7 derrotas. Em segundo, Connecticut Sun com 16 vitórias e 8 derrotas. Em terceiro, Las Vegas Aces, com 17 vitórias e 9 derrotas. Em quarto, Los Angeles Sparks, com 15 vitórias e 8 derrotas. Em quinto, Chicago Sky, com 14 vitórias e 10 derrotas. Em sexto, Seattle Storm, com 14 vitórias e 11 derrotas. Em sétimo, Minnesota Lynx, com 13 vitórias e 12 derrotas. Em oitavo, Phoenix Mercury, com 11 vitórias e 12 derrotas. Em nono, Indiana Fever, com 9 vitórias e 16 derrotas. Em décimo, New York Liberty, com 8 vitórias e 16 derrotas. Em 11º, Dallas Wings, com 7 vitórias e 17 derrotas. E em último lugar lá, o nosso lanterninha, o Atlanta Dream, com 5 vitórias e 20 derrotas. Eu tenho assistido algumas partidas aí da WNBA e uma coisa que eu achei até engraçado. O técnico dos Las Vegas Aces é o ex-jogador de basquete profissional pelo Detroit Pistons, Bill Laimbeer. E é muito estranho para quem cresceu nos anos 80 que viu o Bill Laimbeer arrebentando com as pessoas, sendo uma pessoa assim que ele dava muita porrada, fazendo a parte de acalmar jogadoras. Cara, é a coisa mais estranha, assim, exótica que eu diria, vendo o da WNBA até o momento, mas é claro, por conta de uma certa nostalgia aqui dessa pessoa que está ficando cada vez mais velha.
Falando assim da temporada, tá bem emocionante porque os times que estão em cima na tabela estão bem próximos. Alguns times ainda estão com jogos a menos, então tem alguma diferença aí de posicionamento que pode se acertar. Mas a gente vê que agora os 8 primeiros colocados já começam a ter uma diferença razoavelmente grande para os segundos, né? Então é possível aí que a gente já esteja olhando aí para as 8 primeiras posições para o retrato aí do que vão ser as finais. Bom, vamos acompanhar, ainda tem bastante água para se rolar, bastante jogos para acontecerem até setembro aí, quando enfim fechamos e aí passamos às finais. Vamos acompanhar. Passando agora à NFL, tivemos o primeiro jogo de abertura lá em 1º de agosto, e que é um jogo comemorativo, quando se falam dos veteranos da liga, etc. Mas após isso, semana passada nós tivemos a primeira semana cheia desses primeiros 4 jogos, que são os jogos de teste. E aí a gente teve o seguinte, vários times aí já perderam, começaram, mas a história aí vai começar a esquentar daqui pra frente, né? Então o que a gente pode falar aqui? Quais são os próximos jogos? A gente tem o Philadelphia Eagles e o Jacksonville Jaguars na quinta-feira, às 7 da noite, que dá mais ou menos aqui, deve ser umas 8 horas. Às 8h30 nós temos New York Jets e Atlanta Falcons. Na quinta-feira ainda, Green Bay Packers e Baltimore Ravens às 8h30. Às 8h30 também, Cincinnati Bengals e Washington Redskins. Às 8 da noite da quinta-feira ainda, Oakland Raiders e Arizona Cardinals. Já na sexta-feira, às 8 da noite, nós temos Buffalo Bills e Carolina Panthers. Seguido às 8h30 de Chicago Bears e New York Giants. Seguido de Miami Dolphins e Tampa Bay Buccaneers. Seguido de Cleveland Browns e Indianapolis Colts. Já esse jogo já no sábado. E no sábado, às 5 da tarde, é esse jogo do Cleveland e Indianapolis Colts. Já às 8 horas temos New England Patriots e Tennessee Titans. Seguido às 8h30 de Kansas City Chiefs e Pittsburgh Steelers. Jogaço também. Detroit Lions e Houston Texans às 9 da noite, Dallas Cowboys e Los Angeles Rams às 11 da noite, e acabando, né, praticamente também temos New Orleans Saints e Los Angeles Chargers ainda na parte da tarde às 5 horas. Fechando a programação da domingueira, nós temos Seattle Seahawks e Minnesota Vikings às 9 da noite. E aí, segunda-feira, último joguinho aí, apertando aí as últimas gotinhas dessa rodada, San Francisco 49ers e Denver Broncos, também às 9 da noite no Monday Night Football. Vale lembrar o seguinte, como essas 4 primeiras rodadas, né, são de teste, é onde os times ficam testando os seus jogadores do roster, né, do plantel que eles têm de 99 jogadores, para ficar com os 53 que eles vão ficar para a temporada normal. E como já foi a primeira, essa segunda aí também é uma brincadeira, né? A terceira normalmente é quando terceiro jogo é quando se considera que tem uns jogos mais sérios, que o pessoal joga mesmo para mostrar, marcar posição, etc. Então vamos ver. Mas é divertido aí já ver o futebol americano voltando. Para finalizar, quero só falar que a NBA já definiu sua data de volta. Oficialmente, o início da temporada regular é 22 de outubro. Marquem isso na sua agenda. Sim, senhores, 22 de outubro. E o primeiro jogo, adivinha qual vai ser? Vai ser o confronto de Los Angeles, a cidade que tem Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers. Então, para abrir a temporada, vai ser LeBron e AD e companhia versus Kawhi, Paul George e companhia. Vai ser um jogão, e inclusive também esse jogo vai ter um repeteco na noite de Natal, no dia de Natal. Vai ser sensacional. Eu só acho que eles estão super explorando o LeBron James, aí a rivalidade com o Los Angeles Clippers, que sinceramente nunca foi tão grande, pelo menos para mim.
E eu acompanho vários torcedores do Lakers, a gente nunca considerou mesmo o Clippers um contender. Claro, esse ano eles estão super carregados aí com duas super estrelas, mas sinceramente eu acho que a NBA não está tendo muito para onde ir e colocou aí esses confrontos para tentar chamar a atenção. Gostaria apenas de que tivesse um time no leste que realmente levantasse e chamasse atenção para si. O leste está precisando disso. A liga tem ficado muito no oeste, embora o Toronto Raptors tenha ganho ano passado com o Kawhi. Em geral, a liga leste não tem tido tanto destaque, e a parte do leste. Então a gente precisa de times realmente contenders, vários no leste, para enfim, chamar a atenção, porque a liga precisa disso. Nós precisamos disso. Nós precisamos de uma conferência leste muito forte e competitiva, né? Então é isso, pessoal. Eu vou voltar aqui o controle pro Netão e grande abraço a vocês. Muito obrigado. E aí, galera, beleza, caras? Aqui sou eu, Cláudio Dragão Dourado, junto com Maverick, o velho, e a Liv Cat, a chata. E a gente tá aqui pra apresentar pra vocês o Omega Cast, um podcast maluco, informativo e nerd por natureza. Não, um podcast onde a diversão e o entretenimento são levados ao limite. Então não deixe levar o seu ego e ouça a gente. E você pode nos acessar no omegastation.com.br. Olá, agora falar um pouco do UFC que aconteceu agora no último final de semana. Foi no dia 10 de agosto aqui no Uruguai, o UFC Montevidéu. O card preliminar começou com a luta da Verônica Macedo vencendo a Poliana Viana por finalização ao 1 minuto e 9 segundos do primeiro round. Depois Alex Leco venceu o Rodrigo Cazula por decisão unânime. Cris Gutierrez venceu o Geraldo de Freitas por decisão dividida. Rogério Bontorin venceu Raulian Paiva por nocaute técnico aos 2 minutos e 56 segundos do primeiro round. Marina Rodrigues venceu Tícia Torres por decisão unânime. Uma luta muito boa da Marina Rodrigues. Cyril Gané venceu Rafael Bebezão por finalização aos 4 minutos e 4 segundos do primeiro round. Lutadores do peso pesado, né? O Rafael Bebezão, um lutador brasileiro, estava indo bem, mas numa queda tomou uma invertida. O Cyril Gané, que eu que entendi, luta também com o Nagol, também outro peso pesado, conseguiu virar o Bebezão, deixar ele para baixo, e o finalizou nesse momento de erro do Bebezão. Foi a primeira estreia dele e quem sabe nas próximas ele se recupera. A última luta preliminar foi o Gilberto Durinho vencendo Alexei Kunchenko por decisão unânime. E aí começou o card principal, com o Henrique Barzola vencendo Bob Moffett por decisão dividida. Depois veio o Rodolfo Vieira vencendo Oscar Piechota por finalização aos 4 minutos e 26 segundos do segundo round. Volkan Oezdemir vencendo Ilir Latif por nocaute técnico aos 4 minutos e 31 segundos do segundo round. Depois veio Luiz Eduardo Garagorri vencendo Humberto Bandenay por decisão unânime. E a melhor luta da noite veio com o Vicente Luque vencendo Mike Perry por decisão dividida. Foi uma luta que os dois deram tudo de si, e o Vicente Luque esfacelou o nariz do Mike Perry com uma joelhada no nariz. E o Mike Perry disse que dessa luta, com os impostos todos no Uruguai, sobrou muito pouco para ele, além do bônus de $50 mil da luta, né? Ele postou que ficou com apenas $6 na conta, mas isso é conversa, que ele não contabilizou o bônus. E a operação no nariz dele para corrigir, para recuperar, foi paga pelo UFC. E a luta para dar sono foi a da Valentina Shevchenko vencendo a Liz Carmouche por decisão unânime. Uma luta chatíssima de ver, cansativa, que fez os 25 minutos de duração, dá a impressão que estavam horas lutando.
E foi uma luta onde a Liz Carmouche, que deveria ir para cima, não atacou. E a Shevchenko ficou só na defesa, dando um outro golpe e recebendo vaias da torcida uruguaia. E agora, no dia 17 de agosto, em Anaheim, Estados Unidos, acontece o UFC 241. E acho que vai ser um dos melhores do ano. O card preliminar começa às 19h15 no horário de Brasília. Vai ter a peso mosca Sabina Mazo enfrentando Shanna Dobson. Depois peso galo Kyung Ho Kang versus Brandon Davis. A peso palha Hannah Cifers versus Judy Esquibel. Peso galo Manny Bermudes versus Kazair Kenny. O peso leve Christos Giagos versus Dracar Close. O brasileiro Rafael Assunção contra Corey Sandhagen. E o peso leve que vai fechar esse card preliminar, o Devon Smith versus Kama Worthy. Depois o principal vai ser aberto por Derek Bronson versus Ian Heinisch. Depois o peso pena Gabriel Benítez versus Sodiq Yusuf. Depois as três lutas que são as mais esperadas, né? O peso meio médio, Iô Romero versus o Paulo Borrachinha, dois lutadores chamados de porradeiros, né? Trocadores. E o Romero, com 42 anos, é o favorito em cima do Paulo Borrachinha, mas o Paulo Borrachinha é um cara aguerrido. Depois veio o peso médio Anthony Pettis versus o encrenqueiro Nate Diaz. E a última luta, a revanche do Daniel Cormier com Steve Miocic. Steve Miocic perdeu o cinturão para o Daniel Cormier nos pesos pesados. E o Steve Miocic promete não cometer o mesmo erro da primeira ocasião em que se enfrentaram. E no dia seguinte vai ter o Rising 18. Porém, a página aqui não abriu. Não dá pra ver as lutas, mas vai ser de madrugada ou muito cedo no horário de domingo. Quem puder e quiser, assista. Valeu! Tenistas em Ação. Uma sacada de podcast. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia. Fala pessoal, beleza? Aqui é Gilberlan Santos. Quero convidar vocês a conhecerem o EitaCast, um podcast nordestino. A gente aborda diversos temas, nostalgia, filmes, séries, músicas, histórias de terror também. E você encontra a gente no eitacast.com.br. É isso aí, ouçam o EitaCast, cultura e reflexão. Valeu! O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. Informações curiosas, tecnologia, comportamento e filosofia, principalmente a de boteco. Tudo isso e muito mais no Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Coloque o fone, dê o play e ouça direto pelo pudimcast.com.br ou pelo Spotify ou pelo seu player de podcast favorito. Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paolo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast,
basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/netocast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, Google Plus e YouTube, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui! Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Shadows on the late September grain. A scarecrow crucifixion hanging lifeless for nobody to explain.